Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai estar conhecendo a função se, que a meu ver é uma das funções mais importantes do Excel. Todos os usuários, digamos, intermediários, eles precisam conhecer a função se, que junto com o PROC-V, aqueles usuários que aprenderem se e PROC-V já trabalharão de forma muito satisfatória com Excel. Claro que existem outros recursos super importantes, né, super úteis do Excel que a gente vai estar conhecendo no nosso curso. Mas basicamente, função se e função PROC-V já te tornam um usuário diferenciado dentro do Excel. A função se, gente, serve para que o Excel realmente pense pela gente. Você vai criar regras e fazer com que o Excel te dê respostas de acordo com o que está ocorrendo com os dados naquele momento na sua planilha. Bom, para a gente tentar visualizar isso aí que eu estou dizendo, tem aqui um exemplo bem simples, onde a gente tem alunos, a gente tem a média de cada um dos alunos, e eu quero que retorne para mim a situação desse aluno, se ele está aprovado ou se ele está reprovado. Quero que isso seja feito para mim de forma automatizada. Então, gente, a gente pode, usando para isso, a fórmula si. Vamos começar montando essa fórmula aqui. Fórmula igual se, a parênteses. Observe a sintaxe da fórmula si. A primeira coisa que é pedida é o teste lógico. O teste lógico, gente, é a regra que a gente vai determinar para que o Excel possa observar se essa pessoa foi aprovada ou não. Tá ok? Dentro desse nosso exemplo, né? Então, para saber se a pessoa está aprovada, eu vou determinar que a média dela, que está contida na célula B2, ela tem que ser maior ou igual a 7, por exemplo. E aí, então este é meu teste lógico. Se for maior ou igual a 7, a pessoa vai estar aprovada, ok? Então, ó, ponto e vírgula, que é o separador de argumentos da nossa função, não é isso? Próximo argumento da minha função, valor se verdadeiro. O valor se verdadeiro, gente, é o que eu quero que o Excel retorne para mim caso o meu teste lógico seja verdadeiro, ou seja, se essa regra for atendida. Então, se o que tiver contido aqui na célula B2 for maior ou igual a 7, eu quero, nesse meu exemplo, que retorne para mim a palavra aprovado. Então, o meu valor verdadeiro será aprovado. Lembrando que dentro de qualquer função, se eu quiser que retorne um valor de texto, se eu estiver informando um valor de texto dentro da função, eu devo colocá-lo entre aspas, tá, gente? Então vai ficar assim, abre aspas, aprovado, fecha aspas, tá? Isso porque é um valor de texto. Depois eu vou mostrar outros exemplos em que a gente não vai estar utilizando o valor de texto diretamente na fórmula, tá ok? Bom, então esse é o meu valor verdadeiro, ponto e vírgula. O próximo argumento da minha função, tá aqui, ó, valor se falso. Então assim, já está lógico o que a gente tem que estar colocando aqui, né? Se for maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado, e se ele não for maior ou igual a 7, ele vai ser reprovado. Então, de novo, eu coloco entre aspas por ser um texto. E agora eu já posso fechar meu parênteses aqui da minha função, né? Finalizando a minha função. Quando eu der um Enter, gente, olha só. O Excel analisou para mim se a nota era superior a 7 e retornou o valor de acordo com a minha regra. Como ele não é maior do que 7, né? Este aluno está reprovado. Vamos expandir essa função para as demais, ó. Basta posicionar à direita da célula e dar 2 cliques, ok? Agora vejam só, em todas
em todas as vezes em que o aluno tiver uma nota, uma média maior do que 7, ele será considerado aprovado. Nesse nosso exemplo é só uma, né? E nas outras vezes ele será considerado reprovado. A nota da pessoa mudou, esse agora ficou com 10. O Excel então retorna para mim a função, a parte verdadeira da função, que é no caso aprovado. Tá ok? Pessoal, ainda nesse exemplo mais simples da fórmula SI, vamos mudar de planilha aí, vamos para essa planilha SI e média, que eu vou estar mostrando para vocês que dá para usar a fórmula SI em conjunto com outras funções, tá? Vou estar mostrando aqui em conjunto com a função média, mas ela pode ser utilizada em conjunto com inúmeras outras funções, como a gente vai ver em aulas posteriores, tá? Bom, aqui eu tenho uma situação parecida, só que aqui eu tenho as notas de cada uma das disciplinas em cada um dos bimestres. E a minha situação aqui é o seguinte: para que o aluno seja aprovado em cada uma das disciplinas, a média dele dentro dos bimestres tem que ser superior a 6,5, tá ok? Vamos montar então junto essa função, vamos lá. Primeiro igual SI, que é a nossa função que vai determinar a nossa regra, né? Tá, o teste lógico. Qual seria o teste lógico dessa nossa função? O teste lógico é a média ser maior do que 6,5. Só que eu não tenho a média, né? Eu tenho a nota de cada bimestre. E para que não seja necessário eu criar uma coluna para constar essa média para mim, eu já vou usar dentro dessa função a fórmula de média. Vou colocar aqui média. Então, dentro do meu teste lógico, estou inserindo a função de média. A sintaxe da média vocês já conhecem, né? É só eu colocar o intervalo do qual eu quero obter a média, fecho o parênteses da média e vou continuando meu teste lógico. Meu teste lógico é se a média for maior que 6,5. Então, maior ou igual, né, a 6,5. Minto. Agora a gente não precisa colocar o valor de 6,5 na fórmula, porque nesse nosso exemplo eu tenho a média sendo informada aqui na planilha, né? A média de aprovação. Então vamos colocar, desculpa gente, que a média desse intervalo tem que ser maior ou igual ao valor contido em H3, ok? Tá pronto o nosso teste lógico. Ponto e vírgula. Valor verdadeiro ainda vai ser aquele mesmo exemplo, né? Aprovado e reprovado. Lembrando que texto vai ficar dentro de aspas, né? Fechei meu parênteses no final, já posso dar um enter. Ok? Então, nesse caso aqui, o Excel calculou para mim a média desse intervalo, observou se ela é maior ou não que 6,5 e me retornou a resposta entre aprovado e reprovado. Eu posso, por exemplo, gente, do jeito que está aqui, ó, mudar o valor da minha média de aprovação, colocar ela como 9, por exemplo, e o Excel vai entender, né, que agora esse aluno está reprovado e não mais aprovado. Então, o legal de a gente colocar os valores que servirão de base para os cálculos das minhas funções, né, nas células. Por quê? Porque fica fácil. Eu não preciso vir aqui na minha fórmula e alterar que agora a minha média tem que ser superior a 9. Né? Teria que alterar na fórmula e expandir para as demais. Eu posso alterar diretamente na célula. Tá, por que eu ainda não expandi para as demais, gente? Porque agora aqui, nesse exemplo, a gente tem um detalhe. A minha média, ela vai ser determinada de cada uma das linhas, né? De cada uma das disciplinas. Mas a minha média de aprovação, que está contida em H3,
ela estará sempre em H3. Então, enquanto aqui vai ser uma referência relativa, que ela vai estar se alterando de acordo com o arrasto da minha fórmula para as demais células, a minha célula H3 ela vai ser uma referência absoluta. Ela não pode se alterar à medida que eu arrastar a minha fórmula. Então, para isso, gente, lembre-se sempre de travar a célula. E para travar, gente, basta clicar no F4. Posiciona o cursor em cima da célula que você quer travar e digita F4. Está travada a minha célula. Agora sim, eu posso expandir para os demais. E ele vai retornar para mim o valor correto de acordo com a regra que eu coloquei. Notem que quando eu arrastei, o que era referência relativa, ela se alterou, né? O que era B2 virou B3, e o que é referência absoluta permanece igual à fórmula inicial. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai conhecer outras maneiras de utilizar a função si, tá ok? E vai ficando cada vez melhor. Vocês não vão se arrepender. Obrigado, gente. Até a próxima.